Olá, eu sou Cris Olivieri e esse é o Facilitando Direito sobre Lei Aldir Blanc após a regulamentação federal. Então, pessoal, a Lei Aldir Blanc foi regulamentada pelo governo. A gente esperou 2 meses, mas saiu. Então, a partir de agora, veja bem, os 3 bilhões já estão autorizados, já podem ser repassados para os estados e municípios, desde que cumpram todas as regras que vieram agora no decreto regulamentador. Quais são as coisas mais importantes que esse decreto trouxe? Enfim, a gente estava esperando por ele, porque para poder executar precisava de algumas regras. Mas ninguém imaginava que ele ia criar mais passos ainda para a gente poder chegar no dinheiro. Porque qual é o grande barato e objetivo dessa lei? Descentralizar, mandar o dinheiro para os estados e municípios para que os estados e municípios pudessem fazer esse dinheiro chegar rapidamente na mão dos artistas, dos produtores e de todos os profissionais da cadeia da cultura. Bom, com esse decreto, uma das coisas que não eram esperadas e que veio é que cada estado e cada município terá que fazer o seu próprio decreto regulamentador. Então agora, cada uma dessas instâncias vai ter que criar o seu decreto, publicar para aplicação dos recursos. Seria legal se tivesse sido direto na lei. Olha, tá aqui a lei, cada um faz seu decreto, mas não é assim, porque agora esses decretos municipais e estaduais têm que respeitar também essa regulamentação federal. Tem uma segunda questão que também vai burocratizar essa relação, que os cadastros que se imaginavam das pessoas, dos espaços, dos produtores, das empresas, das instituições, enfim, dos coletivos, que se imaginava que seriam ser feitos nos municípios e nos estados apenas, eles precisam ser homologados pelo Ministério do Turismo. Como isso vai ser feito? Ninguém sabe. Afinal de contas, não existe, um sistema nacional de cultura implantado. Então, não existe uma plataforma federal para esse país gigante em que a gente vive. Não sabemos como isso vai ser feito e isso causa uma apreensão de como é que vai ser feita essa homologação para a gente conseguir aceitar as pessoas, cadastrar e poder pagá-las. Bom, como já era esperado, já tinha saído em várias conversas informais, o dinheiro foi dividido. Então, aquela ajuda emergencial dos R$600 vai ser operacionalizada diretamente pelos estados apenas. Então, essa verba que, na verdade, é muito similar ao fundo emergencial que foi criado para todos os brasileiros, as regras daquele fundo emergencial se repetem nesse fundo emergencial da cultura. Então, não se sabe se vai ter uma grande demanda, porque, na verdade, as pessoas poderiam ter pedido aquele fundo. Mas, enfim, será operacionalizado pelo Estado, que vai fazer o cadastro e os pagamentos. A segunda verba, que é a verba de manutenção dos espaços, essa sim vai ser operacionalizada apenas pelos municípios. Então, foi feita uma divisão ali de tarefas. Então, os municípios é que tem que cadastrar esses espaços, os espaços têm que preencher vários requisitos e o que já existia na lei e que agora foi bastante reforçado no decreto é que essa verba que vai ser dada para os espaços, eles têm que cumprir os pré-requisitos, tem que não estar trabalhando, ter sido impactado pela pandemia, ter realmente um espaço, o responsável não precisa ter um CNPJ, podem ser coletivos, podem ser cooperativas, mas, por outro lado, é um dinheiro que só vai poder ser utilizado, agora veio bem detalhado, na manutenção das atividades. Então, não pode pagar custos passados, não pode pagar dívidas, Todo mundo achou que talvez pudesse pagar dívidas, um imposto, uma coisa assim. Não, tá lá que é para manutenção do espaço, como internet, aluguel, água, luz ou outras despesas que você demonstre que são para essa manutenção das atividades. Então, tá bem limitado o que cabe dentro desse dinheiro. Por outro lado, tem que prestar contas financeira e aí o município, que é quem vai estar cadastrando as pessoas, vai ter que ter uma estrutura para rever essa prestação de contas e, para além da prestação de contas, tem que ter contrapartida. Esta contrapartida deve ser feita prioritariamente em escolas públicas ou instituições vinculadas à comunidade. Então, prioritário, não é obrigatório, mas enfim, essas contrapartidas terão que ser feitas. O que está se imaginando é que os municípios
quando fizerem o seu decreto regulamentador, já vão colocar lá opções de contrapartidas, porque assim facilita a vida dos espaços e a vida dos gestores, dos artistas, para eles poderem operacionalizar e acelerar essa distribuição. Por fim, os editais e as chamadas públicas, prêmios e etc., ficaram mais livres, mas serão operacionalizados pelo Estado e pelo município e não podem se sobrepor, o que significa que o Estado vai ter que saber o que cada um dos municípios está fazendo, porque não poderá ser dado o dinheiro dobrado para a mesma pessoa. Então, um mesmo produtor não pode receber um edital do Estado, um edital do município, ele vai ter que estar a princípio em um lado ou em outro, e o Estado e o município têm que manter esse controle para que não haja sobreposição de pagamentos para as mesmas pessoas ou para as mesmas empresas, porque a ideia é que o dinheiro realmente se descentralize e chegue para uma quantidade diversa de pessoas. A questão aqui é como é que eu, que quero receber essa grana, me comporto nesse momento, porque é isso que mais as pessoas me perguntam. Como é que eu faço para conseguir acessar esse dinheiro? Fica ligado no seu município, fica ligado no seu estado, ainda não está resolvido, ainda não se sabe exatamente as coisas que serão feitas. Alguns municípios estão mais acelerados, conseguiram já adiantar um pouco, né, o que iam fazer, outros estão um pouco menos, porque ficaram esperando essa regulamentação que saiu há 2 dias, para publicar suas próprias regras. Então eu imagino que nas próximas 2 semanas a gente vai ter muita notícia de muitas regulamentações e a partir daí como é que vai funcionar o pagamento, o cadastramento, né? Alguns estados e municípios, é bom ficar ligado, já abriram seu cadastramento, outros ainda vão abrir porque queriam criar uma plataforma que conversasse com o decreto regulamentador. Então assim, ficar ligado para se cadastrar nos prazos e para saber como é que vai ser feito o pagamento para a manutenção dos espaços e que tipo de editais serão lançados. Provavelmente serão editais que atenderão uma diversidade gigante de projetos, de pessoas, de ações, de obras, que a ideia é que você consiga de verdade alcançar a todos. Gente, é isso, por enquanto é o que a gente tem de informação. Fique ligado no seu estado, fique ligado no seu município e fique ligado aqui no Hub Cultural. Segue a gente que a gente vai informar tudo que vai aparecendo, todas as informações que a gente tem acesso, a gente coloca na plataforma e sempre que possível faz um facilitando. Se você tiver dúvidas, manda pra gente. Se você quiser ouvir algum tema, algum assunto, alguma coisa que seja emergente nesse momento de pandemia na área da arte e da cultura, manda pra gente que a gente vai tentar fazer um vídeo aqui, ok? Fiquem bem, eu sou Cris Olivieri, do Facilitando Direito.